Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Meus amigos, hoje eu quero falar para você uma mensagem de Deus. Uma mensagem de Deus e eu quero que você preste atenção. Meus irmãos, sempre a gente tem muito conhecimento aqui para passar de vocês. Não de nós mesmos, mas de Deus. Se você puder, se inscreva em nosso canal para que você possa receber sempre mensagens do coração do Senhor para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, ali o apóstolo Paulo, ele fala com o povo de Corinto, ainda exortando, corrigindo o povo em frustrações, em problemas que ali tem. Não só no tempo do Corinto, mas no tempo de hoje, nós sabemos que problemas há na vida de todas as pessoas. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas ele completa o versículo dizendo, tende bom ânimo. Nós temos que ter o bom ânimo. Só que o povo, meu irmão, às vezes fica querendo caçar confusão. Fica querendo caçar intrigas. E aqui nesse povo de Corinto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Havia ali pessoas sábias instruídas dentro da palavra de Deus e também instruída em outras áreas, como hoje em dia também. Nós temos pessoas que leem a Bíblia, pessoas que meditam na palavra, que fazem teologia, fazem cursos e cursos e cursos. Pessoas que estudam, pessoas que se dedicam na palavra em alguma área específica. Tem alguns que até existe um QI mais elevado do que o outro, que tem uma sabedoria mais elevada do que o outro. Mas, por causa de situações como essas, pessoas não cuidam e acabam pensando que são mais do que os outros em tudo, querendo se exaltar e caçar confusões. É aí onde entra verdadeiramente a nossa mensagem. O povo de Corinto, eles queriam se vangloriar em si mesmo, porque eu sei disso, porque eu faço isso, tanto na religião, dentro da igreja, quanto também, como eu disse no princípio, em uma área específica. Pessoas que, como você pode ver nas manchetes, pessoas que são tão ricas, tão prósperas, que constroem mansões, fortunas em cima de fortuna. Pessoas que acabam conseguindo promoções, cargos, pessoas que conseguem criar empresas do nada e se tornar multimilionários. Pessoas que conseguem construir às vezes um restaurante, às vezes ali uma loja pequena e então virar uma franquia muito grande. Mas acabam às vezes perdendo muito dinheiro ou perdendo às vezes até a própria sabedoria, se tornando loucura. Às vezes pessoas se perdem casamento, perdem a saúde. E por que isso, pastor? Porque isso sempre houve e sempre haverá no meio da humanidade. No meio da humanidade. Tanto que Paulo começa a falar com o povo de Corinto. Isso está um problema entre vocês. E o problema é porque vocês estão muito carnais. Mesmo tendo uma sabedoria, mas estão muito carnais. Muito carnais. Lá no versículo 7, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha que interessante. Paulo está falando, olha, se você tem uma posição maior, se você tem uma certa responsabilidade ou uma inteligência maior, porque Deus te deu por algum motivo, você não tem que se vangloriar, porque tudo vem de Deus, todo crescimento vem de Deus. Mas pastor, a gente conhece que tem pessoas que se exaltam, que querem pisar nos outros, pessoas que querem se dar bem em cima dos outros, pessoas que gostam de enganar, pessoas que pastor, tem às vezes inveja, às vezes quer caçar confusão, quer passar a perna. Isso havia também em Corinto. Tanto que ele diz no versículo 3 o seguinte: porque ainda sois carnais,
Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo está falando, vocês são tão inteligentes, mas vivem caindo nos mesmos problemas, vivem com as mesmas brigas, com as mesmas intrigas, vocês vivem querendo ser um maior do que o outro, vocês estão ainda com pensamentos humanos, por isso que esses problemas não estão sendo resolvidos. Você vê que Paulo, ele já está nos mostrando até a solução. A solução qual é, pastor? Nós, meu irmão, quando conseguimos enxergar que tem algo errado, pastor, eu não estou conseguindo prosperar nessa área, olha, eu não estou conseguindo me dar bem no casamento, eu não estou conseguindo me dar bem financeiramente, nessa empresa está tendo problema, você tem que se perguntar, será que eu não estou olhando muito humanamente? Eu não estou entrando numa contenda? Será que eu não estou tentando resolver com a minha própria sabedoria? Porque você pode até conseguir resolver com a sua inteligência, mas você não vai conseguir sanar o problema. É como fosse uma brasa que está escondida, se não for apagada, qualquer momento ela pode surgir uma chama e um fogo, que se alastre e pode destruir relações, famílias, empresa. Então nós temos que resolver o problema. E Paulo está falando, não resolva humanamente, carnalmente. Traga esses problemas, essas situações para o campo espiritual. Busque resolver na presença de Deus. O que o povo de Corinto até conhecia a palavra, mas não queria resolver na palavra. Eles queriam criar contenda, até por causa do Evangelho. Como hoje na televisão você vê, as manchetes, as brigas, até nas igrejas. Talvez aí na sua casa, na sua família, talvez tenha até briga por causa de religião, por causa do Evangelho. Ah, mas pode, mas não pode, está certo, mas não está certo. E Paulo, se você for ler sempre o Evangelho, principalmente aqui o de Corinto, você vai vendo que Paulo, ele não quer acender um fogo, ele quer apagar o fogo. Ele quer resolver tudo conforme a palavra, com calma, porque Paulo, ele entende que Deus é o Deus da família. Deus é o Deus que dá a bênção, dá o crescimento, dá a sabedoria, dá a oportunidade, mas Ele é quem cuida, quem cresce e que faz acontecer. Não é o ser humano por conta própria. E o povo de Corinto estava querendo resolver por conta própria, com as próprias mãos. O que a televisão, os programas estão tentando levar as pessoas a resolver? Com as próprias mãos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, tá? Voltando aqui para a palavra, para o Evangelho, então Paulo, ele continua querendo que os homens entendam que eles não são por conta própria sábios. Eles podem até ter um QI que faça eles ter uma visão longa, uma visão de um crescimento, mas o crescimento natural vai chegar a um ponto que vai ser loucura, que ele não vai conseguir resolver. Tem coisas que é só na presença de Deus. E eu te levo mais além, como Paulo falou ali no versículo 3 e 7, que você tem que levar tudo para o campo espiritual e pedir para Deus uma direção. Porque Deus, ele dá o crescimento. Se você ler aqui, Paulo vai falar, Deus, ele dá um crescimento financeiro, um crescimento de sabedoria. Ele vai te ensinar o caminho. Olha, se você pegar essa profissão, se você fazer esse curso, se você entrar nessa igreja, se você estudar esse capítulo, se você jejuar, se você fazer isso, aquilo, Deus vai te dar uma direção para que você tenha um crescimento, para que você consiga vencer. Mas é Ele que vai dar. É Deus que vai dar, porque tudo é para Ele e por Ele, meu. Tudo é para Deus. Paulo diz o seguinte no versículo 21, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus, meu irmão. Versículo 22 e 23, Paulo diz, tudo é por Cristo para Deus. E nós temos que entender, pastor, eu sei disso, então não caia em inveja.
Pastor, eu sei disso, então não cai em contenda, meu irmão. Se você sabe, busque resolver isso espiritualmente, porque Deus fala, Deus dá o caminho e Deus resolve. Deus quer que você cresça, Deus quer que você resolva, mas na presença dEle, não por si só, na presença de Deus, tá bom? Para finalizar, eu quero que você leia o versículo 19, se você tiver uma Bíblia, leia lá. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. O homem mais inteligente, o homem mais do QI elevado, ele acaba caindo na mão de Deus. Não importa, meu irmão, o diabo ele cega o ser humano. Você tem que cuidar. Entenda, não é porque você tem muita experiência, não é porque você tem um cargo maior que alguém, não é porque você já tem uma espiritualidade que você sabe de tudo. Às vezes, lembra, não sei se você conhece a história de um homem de Deus, aonde Moisés levanta antes de Moisés morrer, chamado Josué, que uma cidade muito pequena chamada Ai acabou derrotando o exército de Deus. Por quê? Tudo porque eles não buscaram resolver antes na presença